Fala galera do YouTube, espero que todos estejam bem. Hoje nós estamos aqui para a gravação de mais um incrível podcast com a presença ilustre do nosso amigo Fernando Vítolo, um radialista que trabalhou 20 anos no rádio? Não foi no rádio. Um radialista que nunca trabalhou no rádio, eles vão saber disso aí. E aqui do meu lado tem o Vini. Salve, salve, gente. Boa, tô aqui nessa câmera aqui. Isso aí. Beleza. Isso aí. E, Fernandão, porra, obrigado pela presença, meu velho. Eu que agradeço o convite de vocês. Bom, Vinícius já conheço há muitos anos e o Marcelo tô tendo o prazer de conhecer aqui pessoalmente. Cara. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bem-vindo, meu irmãozão. Obrigado. Isso aí, ó. Temos aqui o livro do Fernando. O primeiro, 100 anos de rádio no Brasil, na voz dos campeões dos microfones. Muito escrito bom, em parceria, em conjunto com os meus amigos, Heródoto Barbeiro e Nilo Frateschi Júnior. Show de bola. Foi lançado agora, né? Recente, 2022. Né? Foi 22 Esse foi em já? setembro, em comemoração aos 100 anos de rádio no Brasil, quando o rádio completou 100 anos, né, de rádio. E agora a gente lançou o segundo, né, da série, que é o Manual do New Rádio. Uhum. E é um manual mesmo de como você fazer ou desenvolver programas em qualquer tipo de plataforma. Seja YouTube, TikTok, Instagram, onde você quiser, Spotify. Hoje facilitou muito, né? Você sim, a tecnologia democratizou muito, né? O acesso à informação e a você ser um emissor de informação, né? Ser um comunicador. Então facilitou muito. Mas também é uma via de mão dupla. O mesmo jeito que facilitou, também a quantidade de coisa ruim que vem também é muito grande, tem de né? tudo, né? Tem que fazer um filtro muito grande também, né? E como você vê a comunicação nessa nova era? Cara, eu acho que a gente, na era da comunicação, a gente nunca foi tão desinformado. Eu acho que esse é Que foda. Eu acho que esse é um grande problema hoje em dia. Por quê? A gente virou um consumidor do famoso leitor de manchete. Sim. Você lembra quando tinha banca de jornal? Vocês são da época que existia banca de jornal também, igual sim, eu, né? Sim. E aí você chegava na banca de jornal, você tinha um monte de jornal ali pendurado, exposto, né? Revista e tal. E aí o pessoal chegava, lia as manchetes e muitas vezes não comprava o jornal. E ia embora com aquela manchete ali que acabou de ler. E esse é o grande problema hoje da comunicação e da informação. As pessoas não se aprofundam. Então elas entram no portal, entram alguma coisa, lê a manchete, pega um cortezinho, vê o cortezinho, mas ela não se aprofunda em ver, mas deixa eu estudar mais a respeito disso aqui. E ela já se acha um entendedor daquele assunto e ainda ela se acha apta a opinar. Entendeu? Então esse pra mim é o grande problema hoje. A thumbnail virou a manchete, virou a isso. manchete A thumbnail é a né? manchete. E aí tem um problema muito sério nesse tipo de coisa, que eu até estava discutindo outro dia com o Eduardo Silva. Ele fez o Bongô no Castelo Rá-Tim-Bum, né? E tem uma miniatura daquele canal Vênus, e é a Cíntia Raquel que fez a Biba no Castelo Rá-Tim-Bum, e ela tá com uma cara meio assim, né? Eles pegam aqueles frames bem... e aí tá escrito assim, ele era um ator muito problemático, ou ele dava problema no estúdio, era alguma coisa nesse sentido, né? E aí, quando você via a manchete, né, a thumbnail, e tinha a imagem do Bongô ali, o que você achava que ele tá falando? Você tem a cara com a menina com a cara meio assim, tá dizendo que o cara era problemático. O que você imagina que é? O que vocês imaginariam? Alguma coisa pejorativa, né? Alguma coisa ruim relacionado ao Castelo Rá-Tim-Bum. Isso, exatamente. E esse vídeo explodiu, só que o problema é o seguinte, e quem não assistiu esse vídeo? E o vídeo, eu fui assistir. O que ele estava tratando? Ela falou assim, o Eduardo Silva era tão engraçado, que às vezes a gente gravar com ele era horrível. Por quê? Porque ele fazia a gente rir muito. Em cena. Entendeu? Cara, ela não tá falando mal do cara. Tá falando que ele era divertido. E aí, a thumb distorceu totalmente isso, mas entendeu? Aí que tá. A thumb, na verdade, tá cheio de cara aí que faz thumbnail pra buscar clique. O cara quer clique. E aí, a gente toma muito esse cuidado pra fazer uma thumb que tá relacionada de verdade com o conteúdo. Assunto, Isso, com o conteúdo. Tem que estar coerente ali com o contexto. Porque senão o cara quer tem até um nome aí que o pessoal fala, né? Os caras que ficam buscando cliques. Clickbait. E aí os caras constroem um negócio que 90% das vezes não está relacionado com o vídeo. E isso você não acha que é exatamente por falta de ter caído o acesso a passar a informação exatamente por um cara que não é profissional da área? Tem isso, mas eu acho que assim, a audiência em si poderia querer se inteirar mais do assunto e não só ler a manchete ou ler só a thumbnail e acabou, entendeu? Então, peraí, deixa eu assistir isso aqui. E muitas vezes esse vídeo é um corte.
Você também tem que não ficar só no corte. Você tem que, peraí, deixa eu ver a entrevista toda para entender qual que é o contexto desse corte ou que caminho. Porque assim, toda conversa ela segue um caminho, né? Ou uma entrevista ela deveria seguir um caminho. Então, não é um assunto jogado assim, pô, chegou nesse assunto. Como que chegou nesse assunto? Por quê? Então, eu acho que falta dos dois lados. Então, falta a questão do profissionalismo, que prejudica, mas também falta a questão da audiência querer se inteirar. Porque hoje as pessoas querem as coisas muito mastigadas. Então, pô, tem que ser tudo 1 minuto. Tudo bem, mas a gente não consegue abordar todas as coisas, principalmente com profundidade, em 1 minuto. Não, aí fica tudo raso. No superficial. Né? Então, tem o Fernando Martins, que ele foi lá no programa, é jornalista, e ele falou uma coisa muito interessante que às vezes eu falo, né? Fica fundo igual um pires. Então, cara, e é tudo assim. Então a internet hoje, nessa era da comunicação que a gente vive, ela é isso. Ela é funda igual um pires. Então tá tudo muito raso, muito superficial. E é incrível que, assim, hoje a gente tem informação aí disponível para qualquer um. Então, e qual que é a desculpa para nós não estarmos informados? Ou nós estarmos mal informados? Né? Você digita no Google. Ver, né? Antes conseguir uma informação, vou olhar na Barça, né? Vou olhar na enciclopédia, era difícil você conseguir uma informação. Você ia conversar com um monte de gente. Hoje você tem tudo disponível na internet. Eu pegava 2 busão para ir lá na biblioteca da Exatamente. Cidade, né? Exatamente. Então, hoje é muito mais fácil, mas mesmo estando mais fácil, as pessoas continuam desinformadas. Então a gente tem um problema que já vem na parte da educação. Isso está no mundo todo, Fernando? Olha, eu vou falar como um cara que vendo as coisas que também aparecem pra gente, né, de perspectiva de outros lugares. Mas eu entendo que sim. Não é uma exclusividade do Brasil. Porque a gente tem essa mania de dizer, aqui no Brasil, isso aqui. Eu não tenho muito essas síndromes, né? Então, é meio generalizado, né? Não é só aqui. Porque isso facilitou para todo mundo. Mas eu tô falando como um cara que não tá em outras regiões, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar Brasil, a gente não pode usar São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba como referência de Brasil. Cada estado do Brasil é um país diferente, cara. Com suas culturas, com suas características, com o seu idioma, com a sua comida. Então, por exemplo, se a gente vai pro interior do Piauí, os caras, podcast, puta, entendeu? Exatamente isso. Eu não tô falando isso eu tô falando assim, bem interior mesmo. Você vai ver assim, o rádio, por exemplo, não, né? Ainda tem muita gente que não tem celular, que não tem computador. Que fica na televisão e fica no rádio, entendeu? Então, por exemplo, o rádio no interior, no próprio interior paulista, é muito forte. Mais forte que na capital. Sim. Entendeu? Porque aqui a gente já tem outras coisas. O pessoal aqui está vendo outras coisas e acompanhando outras coisas. Né? Então, não estou falando isso como um menosprezo, um demérito. Não é isso. A galera não tem saneamento básico. Isso, então, mas ele tem um radinho de pilha. Que ele consome um conteúdo por ali, entendeu? Ou tem lembra aquelas televisãozinha quadrada, assim, preto e branco, funda, assim? Tem gente que tem. Eu vi muito isso, sabe aonde? Na Bahia, no Chique-Chique. E tem gente que tem ainda, cara. Sim. Então, assim, a gente precisa entender as realidades, né? Então, a gente não pode entender, São Paulo, né? São Paulo é o mundo, entendeu? É isso que você falou, São Paulo, Rio, Brasília, Curitiba. Isso. E acabou o Brasil. Isso. Então, assim, a gente precisa entender como, assim, cada país também tem suas peculiaridades. E dentro de cada país, cada estado também. Eu gosto de pegar Estados Unidos. Cara, às vezes a gente vê vídeos, assim, no TikTok e tal, eu falei, mas isso é Estados Unidos? Eu nunca ia imaginar que esse tipo de coisa acontecia lá. Mas tem, então tudo tem as... depois que jogou na mão que caiu na mão do povo, que qualquer um pode ir lá, hoje compra uma webcam baratinha lá, custa R$30 uma webcam, um microfonezinho ou até com o próprio celular, né? Grava com o próprio celular. E tá transmitindo, né, cara? E eu acho... Tá jogando e é bom. Opinião pro ventilador. Mas é bom. Porque você quebra a Whindersson, oligarquia. Porque você tinha uma oligarquia das mídias ali. Entendeu? Então, por exemplo, hoje é muito difícil você engajar, né? Ou, tipo, vou dizer assim, ficar famoso. Porque antes você tinha 5 canais de televisão, umas 20 rádios ali mais famosas, 15 até...
E aí, tá bom, se eu tô num canal, vou explodir. Entendeu? Porque você só tem aquilo. Agora, hoje, o que você tem de opção para assistir? Vamos pegar streaming. Quantos streamings você tem? A gente tem Netflix, HBO, o Prime... Disney, Star+. É muita coisa, cara. Tem muita opção. Assim, não dá nem pra você assinar tudo. Entendeu? Aí você ainda tem a TV aberta, ainda tem os canais de TV, aí você tem um monte de canal de YouTube, você tem um monte de coisa, você tem um monte de gente nas redes sociais. Então é muito mais difícil você engajar, porque a pessoa tá aqui e depois ela muda, né? E hoje ainda com essas redes sociais de toque, né? Que o Instagram e o TikTok, Então, eu acho que esses caras, eles manipulam a população mundial, a Meta, e em conjunto com o YouTube, com esses shorts, com esses stories, com essas coisas curtas, com esses vídeos curtos de reels, de 2 minutos no máximo. Os caras, eles acho que a ideia era essa, era prender mesmo o povo ali, porque quantas vezes eu já não me peguei 1h30, cara, passando o dedo pra cima, assim, vendo o vídeo. 1h30. E aí que vicia, né? E o algoritmo entende aquele vídeo que você para pra assistir, você fala assim, pô, deixa eu ver isso aqui. Porra, daqui a pouco você começa a receber vários vídeos daquele que você nem tá inscrito no canal da pessoa, você nem nunca viu a pessoa, mas começa a aparecer pra você, porque o algoritmo entende que foi relevante pra você aquele tipo de vídeo. Mas a gente falava disso em 2010. Mas eu tenho um medo e uma preocupação desse tipo de coisa, que no livro novo agora que a gente lançou, a gente escreveu um capítulo sobre a guerra dos algoritmos. Porque assim, hoje também, com a quantidade de informação e de acesso, também o número de gurus digitais cresceu absurdamente, né? Então, eu já vi gente falando o seguinte, não é que o algoritmo está te prejudicando, é que seu conteúdo é ruim. Cuidado com isso também. Eu estou agora falando para quem produz conteúdo. Por quê? Por exemplo, eu faço shorts, porque isso é uma maneira de atrair a pessoa pro programa, para entrevista completa, né? Mas o mesmo videozinho de 1 minuto, o mesmo cortezinho, não tem alteração nenhuma. Eu publico ele no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no Threads, no Instagram e no TikTok. Olha quantas redes sociais. Eu publico no mesmo dia e no mesmo horário. Tudo é assim. Aí, o mesmo vídeo no Instagram bateu 800 mil views. Pô, legal. Aí vou no TikTok, tem 60. Aí vou no YouTube, tem 1000. Aí vou no LinkedIn, tem 10. Então, como é que você vai falar que as pessoas não gostam do meu conteúdo? Porque no Instagram bateu 800 mil e tá cheio de comentário, cheio de like. E aí, de repente, um outro vídeo acontece o inverso. Pô, bateu 200 mil no TikTok, no Instagram tá com 20, e assim por diante. Mas você sabe então, que eu percebi? O algoritmo, ele vai escolher qual vídeo ele vai oferecer ou não vai seu, meu. Não tem isso de seu conteúdo é bom. Claro, tem conteúdo que é ruim, tem conteúdo que é bom, ponto. Mas você tem conteúdo bom que continua tendo 10 views. Porque o algoritmo não está oferecendo o seu conteúdo. Sim. Ponto final. Porque as plataformas querem que você pague. Para que você apareça e se promova. Principalmente para aqueles caras que cresceram pagando, né? Porque o cara fala, pô, ele tá pagando, por que eu vou oferecer? Deixa ele baixinho lá que ele vai continuar pagando. Mas é bem isso mesmo. Mas eu percebo também que a galera das plataformas é um público diferente. Você pega o cara do YouTube, ele não tá no Instagram, o cara do Instagram não tá no YouTube. Quantas vezes eu já falei assim, eu posto um vídeo no Instagram e falo, galera, vai lá no YouTube, dá um like, assiste lá o vídeo. Pô, não vai 2, 3. Não, mas é que você migrar de uma plataforma para outra é difícil. Por mais que às vezes a pessoa use porque às vezes ela tá ali naquele momento, putz, agora eu tô vendo Instagram, não vou lá para outra, entendeu? Então é difícil você puxar de uma plataforma para outra. Por isso que a gente tem que ser multiplataforma, né? Se você tá utilizando como uma estratégia de comunicação para você se divulgar seu serviço, divulgar sua empresa, você precisa ser multiplataforma. Então, eu estou atingindo uma audiência ali no Facebook
E tudo bem, mas ali no Instagram às vezes é um outro perfil, no YouTube é outro perfil, mas as pessoas, o importante é, as pessoas vão te encontrar, o seu cliente ou a sua audiência, ela vai te encontrar. Beleza, então a gente tem que ser multiplataforma. E aí a gente tem que ir driblando isso daí, né? E vai ter que ir trabalhando com essas questões, não tem muito como fugir, né? Entender o caminho que funciona melhor para você. Puta, eu queria voltar de novo nessa questão da superficialidade, porque tem o livro A Sociedade Líquida do Bauman e o Amor Líquido. Isso ele já falava lá no comecinho, que as coisas seriam muito... não teriam essa profundidade que está falando. E como que a gente consegue reverter isso? Educação. É só educação, cara. E eu não tô falando assim... Eu dei aula durante... Bom, você me conheceu nesse contexto. Eu dei aula durante muitos anos, né? Não na faculdade... Não em faculdade, nem em escola fundamental e tal. Era um outro contexto de aula. Mas, para mim, as coisas elas se resolvem como educação. Mas eu também não tô falando isso aqui como um educador, né? Ou como um cara da área de educação. Mas, para mim, essa é a base de tudo. Então, os alunos... a gente tem uma formação, né? Então, quando a gente tem uma base ou familiar ou da própria escola, porque às vezes a criança ou adolescente ele não tem uma base familiar e ele vai ter uma base ali na escola, né? Então, a gente precisa despertar nas pessoas para que elas se tornem questionadoras, né? E falar assim, mas peraí, isso aqui é verdade? Porque as fake news elas surgem do pressuposto de que isso aqui é verdade, ou isso aqui eu concordo, é verdade, vou compartilhar. Né? Então, não teria isso se as pessoas elas se perguntassem, peraí, será que isso aqui é verdade? Será que faz sentido isso daqui? Deixa eu pesquisar. E, de novo, hoje é muito mais fácil você pesquisar as coisas, né? Então, conversar com as pessoas, ler livros e tudo mais. Hoje a gente tem uma infinidade de conteúdo para a gente pesquisar. Mas as pessoas elas não fazem isso, porque elas querem as coisas prontas, né? Dá trabalho, né? Você lê, assistir vídeo, não sei o quê, putz, né? Parece que ela quer o melhor de tudo, sempre tipo esse 1 minuto, esses 2 minutos, 1 segundo. É tudo muito rápido, né? Prazer, sabe? De imediato, te satisfez, vou passar para outro. Pro outro, Então, é tudo muito rápido. Então, assim, na minha opinião, a gente só resolveria isso com educação. Então, assim, mas peraí, gente, vocês estão lendo por quê? Né? Tudo começar pelo porquê, né? Por que vocês vão ler um livro, uma matéria? A própria matéria de um jornal, que às vezes tem credibilidade, a gente tem que se questionar. Né? Li a manchete, li a matéria, mas peraí, será que isso é verdade? Qual que é a fonte que eles utilizaram para isso? Deixa eu pesquisar outras fontes, deixa eu ler outros jornais, porque aí isso evita também da gente ser uma pessoa manipulável. Se a gente fica só numa pessoa, só numa fonte... Putz, eu vou ter problema, né? O problema hoje em dia é que eu acho que você vai ter que pesquisar tudo, cara. Porque a gente nunca sabe se a pessoa tá falando a verdade ou a mentira. O problema é que, às vezes, a mentira ela é divulgada não só através de um único canal. Às vezes, um monte de gente compartilha aquela mentira e que aquela mentira acaba virando verdade, né? Mas, vou dar um exemplo para você. Você falou disso de pesquisar tudo. Você vai num médico. Sim. Tá bom? O médico te pediu os números. Pô, Fernando, isso aqui é sério. Você precisa fazer cirurgia quanto antes, porque senão vai dar problema, é uma cirurgia séria, não sei o que, blá, blá, blá. O que você faz nesse caso? Se for exame de toque, ele vai no segundo. Não preciso fazer, que eu fiz 40, né? Preciso tomar a dedadinha já esse ano. Mas o que você faz se o médico te fala isso? Vou me tratar. Não, você vai pegar uma segunda opinião. Isso. Principalmente quando é uma coisa mais séria. Eu já ia me tratar, né? Eu vou pegar uma segunda opinião. Você, tá bom. Pegaria a segunda e até uma terceira. Porque você, cara, peraí. Então, primeiro, o que é? Se ele me passa um diagnóstico, já me deu um diagnóstico, eu vou pesquisar sobre isso. Deixa eu ver o que as pessoas estão falando, deixa eu ver literatura sobre isso, deixa eu conhecer, deixa eu ver que tipo de medicação que tem. Tá bom. Agora eu vou num outro médico. E aí, doutor? Não sei o que. Putz, os 3 estão falando mais ou menos a mesma coisa com pequenas diferenças. Só pegando um gancho no que você está dizendo, eu tenho alguns amigos médicos e eles falam que o paciente, 90% das vezes, chega no consultório sabendo da doença que ele tem mais do que o próprio médico. Porque já pesquisou tudo sobre aquilo lá. Já sabe o remédio, o nome do remédio, o que tem que tomar, o que não tem que fazer. Cara,
É muito louco esse acesso à informação. Né, Isso, é muito louco. Mas então, veja que você vai pesquisar. Então, tem que pesquisar de tudo? Tem. Porque senão, cara, se alguém falar alguma coisa no jornal, você acredita que aquilo é verdade. E aí sabe o que a gente faz? Se a gente acredita que é verdade, a gente faz o mesmo crime que a gente já cometeu, chamado escola base. Pode crer. Que teve uma denúncia de assédio dentro da escola, a mídia já detonou os caras, jogou isso na mídia e acabou. E, não era verdade. Fica o consumo era mentira. Consumo, né? Caralho. Entendeu? Não era. E você acaba com a vida da pessoa. E você acabou, cara, você acabou com várias famílias ali. Você acabou, destruiu uma escola, destruiu vidas de pessoas, entendeu? E sabe qual que é o problema? Mesmo depois que o negócio, não... Ninguém consertou, né? Não, até tipo assim, mas como uma notinha de rodapé. E aí, cara, depois que você espalha uma coisa, você não tem como. Porque aquilo, imagina a rede nacional, quantas pessoas a gente está atingindo. Sim. Entendeu? Se a gente falar de Brasil, mais de 220 milhões de pessoas. Um videozinho no TikTok, deu 1 milhão de views. Como é que você vai mandar para essas mesmas 1 milhão falando que aquilo... Porque aquele vídeo não vai explodir de novo. E as pessoas já viram e já começaram a compartilhar. Acabou, não volta mais. Já formou opinião, já espalhou, já formou e pronto. Entendeu? Então, todo momento a gente tem que perguntar, será que é verdade? Independente de quem tá falando. Mas foi meu amigo. Não importa, cara. Pergunta. Mas espera aí, deixa eu ver isso aqui, deixa eu perguntar. Pô, quantas vezes eu já recebi vídeo no WhatsApp, né? Aí eu... Pera aí, deixa eu pesquisar. Aí vai pesquisar, isso aí não é bem assim, né? Isso aqui tá meio estranho, veja que essa fonte, que isso, que aquilo, poxa. É duvidável. Cara, falando do rádio, né? Voltando ali no rádio, você falou que tem 20 anos de experiência do rádio, mas nunca trabalhou no rádio. Como que é eu isso? tenho mais de 25 anos de experiência com comunicação, principalmente comunicação digital. Eu comecei trabalhando com web em 1998, eu tinha 12 anos, comecei a produzir websites e depois continuei na parte de comunicação, mas fui para a rádio e TV, né? Fiz o curso. E o grande desafio de todas as áreas, claro, é que se você conhece alguém que pode te inserir no mercado de trabalho, né? E eu não vim de uma família de pessoas dessa área de comunicação ou de rádio ou de televisão. Então para mim foi muito difícil, né, esse começo. Então o que aconteceu? Eu saí e abri minha própria empresa, uma produtora multimídia. E fiquei assim desde então, né? Então eu sou um apaixonado por todos os tipos de mídia, rádio, televisão, mas eu nunca atuei mesmo numa emissora de rádio ou de televisão. O mais próximo que eu cheguei disso foi na Hit TV, onde eu cobri férias de um videografista por 1 mês. Fiquei lá, e aí o pessoal, a gente quer te efetivar. E eu falei, putz, cara, eu não curti não, valeu, obrigado pela oportunidade. Mas eu vou continuar. No thanks, eu vou continuar com a minha empresa mesmo, e aí segui assim, né? E aí em 2019 eu montei meu canal, e aí depois, aí o resto é história, né? Fui conhecendo o pessoal, fui crescendo, escrevendo livros. Como funciona uma produtora, Fernando? Você tem uma produtora hoje. Hoje é uma produtora de conteúdo. Como funciona? Você não produz só você produz outros artistas. Na verdade é corporativo. Então o foco é em conteúdo corporativo, não em conteúdo de influencers ou de artistas, não é o seu foco. Aula. Por exemplo, cursos é uma parte que a gente tem, parte de treinamento, mas a gente também tem uma questão de trabalhar estratégia para uma empresa para gerar credibilidade e autoridade para esse negócio através das redes sociais, através da internet, né? E aí a gente faz isso por meio de artigos, por meio de vídeos no YouTube, por meio dos programas de entrevistas, aulas, posts nas redes sociais e assim por diante. Então a gente entende qual que é o nicho do cliente de atuação. Então, esse aqui é seu nicho, esse aqui é o seu cliente. E aí a gente monta uma estratégia de conteúdo para ele começar a poder atingir os clientes dele, os potenciais clientes nas redes sociais. Vocês vão de ponta a ponta. Cria o conteúdo, grava o conteúdo e dispara o conteúdo. Isso. De ponta a ponta. É a estratégia toda, exatamente. E hoje quem não tá na internet não tá em lugar nenhum, né? Então, é o famoso falem mal, mas falem de mim, né? Claro que ninguém quer, talvez, algumas pessoas pelo menos não querem que falem mal, né? Mas, cara, você tem que aparecer. Na época que eu comecei a fazer site, o site ele era um diferencial. Hoje
não ter um site para uma empresa, você não existe. Como assim você não tem um site? Você tem que ter um site mínimo ali, entendeu? Um institucionalzinho mínimo. Que a maioria das pessoas hoje não acessa um site mais. Isso. A galera vai buscar a sua empresa no Instagram, no Facebook. Isso, para ver. Ou no Reclame Aqui. No Reclame Aqui. Entendeu? Mas ninguém tem que ter. Mais. Difícil acessar www. Mas tem que ter, porque às vezes a pessoa vai depois do Instagram, ela puxa pro site. Sim. Entendeu? Peraí, deixa eu ver como é que é. Ou no Google, exatamente. Assim, né? Um monte de gente me acha assim. Exatamente. Lá, Petflow. Avaliação do Google Maps, ver como é que é e tal. Então, assim, se você não tá nesse... Cara, uma fatia aí você tá perdendo do mercado do negócio. Claro que existem alguns negócios locais que às vezes não precisa tanto quanto. Por exemplo, eu tenho uma padaria. Cara, a padaria, ela atinge mais o bairro. Sim. É ali a questão. Então, vão ter outras estratégias, mas ela tem que aparecer também. Mas aí ela vai usar outras estratégias. Então, ela pode fazer um dia diferente de, sei lá, o dia da sopa. E aí faz. Ou, por exemplo, aqui, não sei se aqui na região tem, mas interior tem muito, carro de som. Tem, aqui ainda tem. Então, e a mídia local aqui funciona muito bem. Isso, a mídia impressa aqui funciona muito bem. Mas para os negócios locais, a mídia impressa, o rádio local, rádios comunitárias, o carro de som, funciona bem. Que às vezes pro Instagram, porque, eu não quero atingir o mundo inteiro, eu quero atingir meu bairro, quero atingir minha rua, entendeu? Aqui os caras anunciam até a zona, pelo... No carro de som. No carro de som eu nunca vi, não. É difícil, inclusive, a gente achar, por exemplo, patrocinadores. Aqui a gente tem um monte de pessoas que poderiam ser patrocinadores do canal para ajudar a dar uma alavancada, porque a gente sempre fala, né? Você é produtor, você sabe. Isso aqui não dá dinheiro. Sim, sim. Isso que a gente faz aqui. Porque, pelo contrário, dá despesa, né? E tem que montar toda essa parafernália, estúdio e tal, não sei o quê. E isso tudo a gente faz para levar entretenimento para as pessoas, para levar distração para as pessoas, para levar conhecimento para as pessoas. De qualidade. Porque tem gente que vem aqui que é resenha engraçada para bater papo, que é jogar a conversa fora, né, entre aspas. Tem outras que vêm aqui que com um conteúdo de know-how muito mais pesado, de intelecto, que leva informação, né, instrui as pessoas. Então, assim, é uma série de vídeos que a gente produz aqui sem ter nenhum retorno financeiro. Né? Você sabe disso, que não dá. E aí, a gente fala, poxa, para você ter um patrocinador aqui hoje, tem que ser empresas como a Pablo Bernard, por exemplo, que vende para o Brasil inteiro. Sim. Né? Não adianta pegar a pizzaria ali da esquina para fazer anúncio pro cara da pizzaria, porque o cara que tá assistindo esse vídeo aqui, às vezes ele tá lá em São Paulo e não vai entregar pizza vai entregar pizza lá. O Tchelos Garage não fica só aqui na região. Tá aqui na região, mas ele abrange o Brasil inteiro. Né? Porque o conteúdo vai embora, né? Vai embora. Sim. Tem cara, eu tenho gente que tá aqui, que é brasileiro, que às vezes já comentaram nos meus vídeos, que estão na Holanda, por exemplo. Sim. Que estão nos Estados Unidos, brasileiro que gosta, que quando vem pro Brasil manda mensagem, Tchelo, eu queria te conhecer pessoalmente e tal. Então... Aí liga pra pizzaria aqui de Vargem. Faz aqui na Holanda. Então, assim, é complicado a gente trabalhar, né? Quando você trabalha pulverizado, o seu público pulverizado e de público... Eu não gosto de usar muito essa classificação para determinar o status quo de uma pessoa, mas para ser claro e objetivo a gente atinge hoje aqui a classe D, C, A, B, toda a porra toda. Né? Todo mundo que tem um celularzinho na mão hoje pode receber um corte nosso, um vídeo nosso. Sim. Lá, né? E aí você trabalhar para você conseguir patrocinadores e tal é bem complicado. Mais difícil, E eu acho que essa é uma grande... coisa que a gente teria que trazer do rádio, por exemplo, mas, claro, a televisão trouxe isso também, né, óbvio, porque a televisão foi formada com profissionais de rádio, mas essa questão de ter um público-alvo definido, né, então quando o anunciante ele chegava na rádio, ele, me passa um Media Kit da rádio, então quem que é o público, para entender se a minha marca faz sentido com aquele público que eu vou conversar, porque cada público, cada programa ele tem um público diferente, né? Então e a rádio o programa ele tem que saber qual que é o público-alvo daquele perfil, daquele programa. Para quê? Para buscar o anunciante, né? Então se eu pegar você sabe de carro melhor do que eu. Se eu pegar a Rolls Royce,
Rolls-Royce não vai anunciar talvez num Big Brother. Não vai fazer sentido para ele. Sim. Mas às vezes numa revista... Aqui no Cellos Garage faria todo sentido. Todo sentido. Mas às vezes numa revista de avião da primeira classe, tipo... Como é que chama aquela companhia aérea árabe? Esqueci o nome. Famosíssimo. Emirates. Isso. O Habibs. No Emirates, primeira classe, tem uma revista ali e pôr um anúncio, talvez faça sentido, né? Então, assim, tudo é analisar perfil, público, com quem a gente comunica, e aí o anunciante ir para isso também. O que eu vejo que os anunciantes têm pecado muito, as empresas têm pecado muito, é que eles têm trabalhado muito com views. Então, quantas views tem esse canal, esse vídeo? E aí eles esquecem um ponto importante que é a credibilidade. E aí, quando estoura uma bomba, eles, não, mas a gente já tirou o patrocínio, hein? Não. Aí sai fora. Ou o entrevistado, né? Não, já pedi pra tirar o meu... Mas você tava surfando a onda até aí, agora. Agora você quer... Não, peraí. Então, também acho isso ruim, entendeu? Então, essa informação, que a gente tudo está girando em torno dessa facilidade da informação que a tecnologia nos trouxe, né? Então, traz essa coisa meio prejudicial, que é a questão, views. E, às vezes a gente tava falando, até vindo pra cá, né? Às vezes você tem cara no Instagram que tem 5 mil seguidores, mas ele fala com um público tão nichado que às vezes você fazer um anúncio com esse cara vai te dar mais resultado do que você fazer anúncio com um cara que tem 1 milhão de seguidores. É o que os caras falam, tem 5 mil seguidores de qualidade, né? Entendeu? Mas qualidade no sentido de entender quem que é aquele público-alvo. Entendeu? Então, peraí, eu tenho 5 mil seguidores, mas esses 5 mil seguidores são 39% são homens, X% são mulheres, eles estão interessados em conteúdo X, porque eles têm... Como que a gente levanta isso? Conversando com o seu público. Você tem que conversar com ele. Você tem que pegar e falar assim, gente, vocês estão aqui por quê? Conteúdo. Por causa de carro. Legal, eu posso falar de política? Eu vim aqui por causa de conteúdo de carro, cara. Você vai falar de política? Então, é isso. Então, por exemplo, tô lá no Globo Rural. Vamos fazer essa pesquisa, se eu tô no Globo Rural, se eu tô no Globo Rural, eu tô querendo assistir o quê? Então, ou eu tenho fazenda, ou eu trabalho com o mundo da agricultura, entendeu? Aí você começa a falar... Ou como eu, acorda de manhã, não tem porra nenhuma. Fazer e vai assistir, entendeu? Só que aí esses são mais pontuais, entendeu? Sim, não é isso, não é a massa do público, entendeu? Então, por exemplo, eu vou pegar o Ratinho. Qual que é o perfil do público do Ratinho? É o perfil que compra Rolls Royce, entendeu? Não, vai ser... Entendeu? Então, assim, a gente tem que analisar isso e tem que conhecer o público, a audiência que está acompanhando a gente e perguntar que tipo de conteúdo que vocês gostam. Vocês vieram aqui por causa de carro? Legal. E que mais vocês gostariam de saber sobre carro? E como que a gente pode levar mais informação sobre carro para vocês? O que vocês acham que não tem mais, né, no mercado falando que pode ser explorado, né? E aí sim você constrói o seu público em cima disso. E aí o anunciante, ele vai vir... legal, o Cellos Garage tem um público que gosta de carros antigos, por exemplo. Não sei, tá? Tô chutando aqui. Legal, então, quais são as marcas que têm um alinhamento para isso que pode vender o seu produto ou serviço para esse tipo de público? Aí sim, aí isso dá super certo. Então é entender a audiência, o meu público-alvo, para fazer um alinhamamento disso com o anunciante. Esse processo de busca de um anunciante é um processo reativo, onde o anunciante chega até você, ou é um trabalho de venda que você tem que ir atrás dos caras? Vendas você sempre tem que ir atrás dos caras. Então, toda venda você tem que ir atrás dos caras. Esse negócio de, vou ficar esperando cair do céu, não, isso é coisa de movimento de influencer novo. Influencer que explodiu, diz o que, não, tá vindo os caras fazer anúncio comigo. Velho, isso é um outro movimento. Né? Então você tem que ter um departamento comercial que vai atrás, que vai fazer o contato ou com a agência de publicidade, né? Ou com os clientes e assim por diante. Você vai ter bons relacionamentos. E aí você vai, entendeu? Como uma empresa normal, como qualquer outra empresa que você tem um departamento comercial que vai correr atrás dos clientes, né? Então, quero anunciar lá no Flow. Eu não vou falar com o Igor,
Eu vou ligar lá, provavelmente vai ter algum departamento comercial que vai me atender, ou pelo menos deveria ser, que vai me atender e vai falar assim, ó, você quer anunciar aqui? Então, ó, para anunciar X programas, tanto tempo, não sei o que, vai ser nesse formato, papapá. Tá aqui o preço, manda uma proposta comercial, vai passar por uma análise da empresa e aí vamos anunciar ou não vamos anunciar. Como toda e qualquer outra organização, né? Mas se cria, e aí tem uma outra coisa ruim, né, das redes sociais da internet, que é, por exemplo, o Whindersson Nunes, ele fez um vídeo, explodiu, e aí ele virou aquela... super famoso. E aí o pessoal acha que a internet é isso. Você vai fazer 2, 3 vídeos ali nas redes sociais e você vai ficar famoso e você vai explodir e aí vai vir um monte de cliente atrás de você. Cara, o Whindersson já falou, inclusive tem um livro, não sei o que, dos youtubers, se eu não me engano, que ele fala, gente, eu dei sorte, vão trabalhar. Resumindo, né, o que ele fala. Talvez não seja nessas palavras. Mas, cara, então, peraí, entendeu? Às vezes o pessoal cria isso, e às vezes vem empresas pra gente também, que acha, mas meu vídeo só deu 1000 views. Só? Mas, cara, você tem um conteúdo super nichado, você tá falando só... o meu exemplo... 1000 pessoas que querem aquilo, né? Não, exatamente, e eu falo assim... sem virar um cliente, tá isso, ligado? mas às vezes que um só tenha virado, mas você influenciou de uma maneira ou de outra 1000 pessoas. Então eu falo assim, o teste que eu falo assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos sair na rua aqui agora e você vai influenciar 1000 pessoas. É difícil, bicho. Não tem como. Eu falei, então fica quieto, que seu vídeo tá dando resultado, tá muito bom, cara. Entendeu? Então, assim, se 10 pessoas assistirem, se você sair na rua para influenciar 10 pessoas, já vai ser difícil. Entendeu? Talvez mais possível do que 1000. Então, sempre tem... Cara, você tem 15 pessoas vendo seu conteúdo. Legal, continua. Aí encontra a fórmula para você crescer. Né? O Felipe Xavier teve lá no programa. O Felipe Xavier é o cara que faz o... Puta, esse cara precisava vir aqui. Você não consegue trazer ele para nós aqui? É mais difícil, mas eu posso falar com ele. Pô, ele faz a Sandra na Jovem Pan, o Dr. Pimpolho, né? E tal. Ele falou assim, Fernando, o cara que faz sucesso não é o mais inteligente, não é o mais esperto, é o cara que desiste por último. É isso. Então, assim, o cara olha pro Felipe Xavier hoje, quantos anos ele tá trabalhando já com isso? Ele foi sobrinhos do Ataíde. Cara, ele tá 30 anos já. Não, 30, por aí, sei lá. Faz 20 por aí, porque eu era moleque. Cara, tempo, entendeu? Esqueci o... Ivolanda? Não, puta, esse é o mais recente, cara, o que chama, o Calabreso, que não sei o que. Eu sei qual que é. Pô, ele tá 30 anos tentando fazer isso, cara, estourou agora, isso, né? Então o ruim é isso, entendeu? Então, por exemplo, tem gente que chega assim, pô, Fernando, mas você consegue levar, não sei o quê. Então, as pessoas veem um recorte seu. Elas não veem a sua timeline toda. Entendeu? Eu digo assim, eu comecei a partir do momento que eu nasci. Entendeu? Então, assim, a pessoa ela vê um recorte seu, as coisas pro Fernando é mó fácil, olha lá. E ela não tá na minha pele, entendeu, normal, cara? Então, assim, não, cara, mas peraí, eu montei meu canal em 2019. Eu tô... nos últimos 3 anos eu posto conteúdo todo dia. Todo dia. Então, assim, aí o pessoal quer chegar... mas quando que vou ter 10 mil inscritos? Eu falei assim, cara, você vai ter que suar a tanguinha aí. A não ser que você queira falar de bobagem e tal, mas aí o mundo corporativo não quer isso, sabe o que eu respondo quando as pessoas perguntam isso pra mim? Eu falo assim, quantos vídeos você assiste de pessoas que você gosta que você segue? Né? Sim. Porque, olha, eu acabei de falar agora há pouco aí, né, que eu fico passando já ali no Rios, e tem vídeos que eu dou risada, vídeos engraçados, vídeos que eu compartilho até com você, que eu compartilho com os meus amigos, são vídeos, puta, mano, olha isso aqui, achei de rica essa porra, piada, informação, tudo, é legal, você compartilha. Aí depois você se dá conta que você não seguiu o cara. Isso, porque tá pulverizado. Então, e esse é o grande dilema hoje da televisão, do rádio, do streaming, porque tá tudo muito pulverizado. É como que a gente atrai a audiência, né, ou segmenta um público e atrai um público engajado, porque tá tudo pulverizado, você tem muita opção, né? Aí vou trazer outro exemplo do Felipe também, que eu falei assim, cara, imagina assim, a gente tem 8 bilhões de pessoas no planeta produzindo conteúdo. Um vídeo dessas pessoas vai viralizar. O problema é ela consegue fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Aí é que entra a sagacidade do artista, né? Então, peraí, você tem um nicho que você criou e você estabeleceu, e aí você
putz, eu tenho esse tipo de conteúdo aqui. Então o pessoal que entra no meu canal já sabe que tipo de conteúdo já vai encontrar. Vai consumir. Entendeu? Então toda entrevista é isso. Ah, e a criatividade é uma coisa que você não aprende. A criatividade tá com você. Tá com a gente, tá dentro da gente. E eu falo assim, porra, mas esses caras que ficam fazendo vídeo, muito deles eu já saquei que é cópia de gringo. Os caras vê os gringos fazendo lá fora e aí vídeos que não chegam aqui o cara copia. Mas sabe qual faz como se fosse novidade aqui. É o seguinte, os professores, eu vou falar os gurus do digital, né, igual eu já falei aqui, uma das coisas que eles estão falando nas aulas deles é copia o que tá bombando. Então, mas onde tá a criatividade? Não, então, aí eu falo assim, porque aí o pessoal fala assim, pô, Fernando, mas você só tem isso aqui? Eu falo assim, então, mas eu só tenho isso aqui sem copiar ninguém. Chupa. É ponto, entendeu? Eu só tenho isso aqui sem comprar seguidor. Porque a gente pode comprar seguidor. Entra na plataforma aí, compra seguidor, compra do YouTube, compra do que você quiser. Aí vai vir robô da China, da Índia, já tem do Brasil, já tem um monte de coisa. Um monte de indiano. Vai ter... Não, é perfil fechado, tudo perfil fechado te seguindo. Então, assim, cara, eu acho que não tem que ter pressa. Entendeu? Eu tô produzindo o meu, tô caminhando, tô beleza. Agora, o que eu não quero é ter que abrir mão de uma coisa que eu acredito pra ter que, de repente, ter 100 mil seguidores do dia pra noite, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, o ano passado eu fiz 200 entrevistas. Cara, é muita coisa, 200 entrevistas. É mais do que metade do ano, né? Comparado a 365 dias. O seu canal do YouTube ele é maior do que o Instagram hoje? Ele é. O do YouTube é maior. É maior. Então, assim... Mas, cara, eu cheguei uma hora que eu fiquei cansado, eu fiquei exausto. Por quê? Porque cada convidado que vai lá, eu assisto as entrevistas que essa pessoa já deu, o que ela já falou, já escreveu. Pra quê? Pra fazer coisas diferentes. Só que assim, você imagina... Desculpa. Mais do que 3 entrevistas por semana. É foda, né? Você só fica fazendo isso. Então, assim, um programa de meia hora, pra render meia hora, eu tenho que estudar sobre a pessoa no mínimo 3 horas. No mínimo. Uhum. Multiplica isso por 200. Sim. Então. Aí eu falei, cara, eu tô ficando cansado. Aí eu decidi diminuir o ritmo um pouco e publicar uma por semana. É o que a gente tá fazendo agora também. Tá fazendo 3 pra não abrir mão da qualidade, entendeu? E é cansativo. A gente já gravou 2 podcasts num dia. 2 ou 3 num dia. Eu já gravei, quando eu tava sozinho, eu já gravei 3 num dia. Cara, haja saliva, Eu gravei 12. Num dia? 12 num dia? Cara, haja saliva, velho. É cansativo. Para um caralho. É cansativo. Mas pra mim, o mais cansativo às vezes não é o fazer aqui, é o antes. Você tem que preparar, pesquisa, estudar, o preparo e tal. Essa parte consome mais, né? E aí, putz, deixa eu lembrar a pauta aqui antes, dar uma passada antes do convidado. Então cansa, né? Aí eu falei assim, antes que eu comece a abrir mão da qualidade, eu vou diminuir um pouco o volume esse ano e vai embora. E o que pega é essa quantidade de gente que tá falando que quer ser youtuber. Eu vejo muita criança, assim, pelo meu filho, né? Que na nossa época o pessoal queria ser jogador de futebol, você lembra? Exatamente. Ou músico. Então chegando ali, daí conversando com um amiguinho do meu filho, quero ser youtuber. Tá bom. Eu falei assim, né, com jeito, obviamente. Mas pra ser youtuber você tem que ser específico em algum assunto. O que você sabe? Muito. Ele ficou pensando, não sei então. Aí você vai estudar alguma coisa, vai ser médico, ou vai ser um baita artista plástico, um baita jardineiro, alguma coisa, para você ter conteúdo para falar, né? Porque aparecer só por aparecer não vai fazer muito sentido. E é o que eu vejo isso daí, né? As pessoas ligam, minha mãe tá cozinhando macarrão aqui. E solta esse monte de conteúdo. E eu acho que, assim, não tem problema, entendeu? Eu não sou o contra, porque tem gente que fala assim, Fernando, você é contra isso, contra... Não. É que eu acho que existem propósitos, né? Por que você tá fazendo isso? Porque você pode estar fazendo ali, vou mostrar a macarronada da minha mãe, porque você gosta, você quer mostrar, você quer ter um registro da sua mãe, você quer compartilhar o seu dia a dia, e tá tudo bem. O problema é quando, às vezes, as pessoas, elas têm o fim naquilo.
O propósito é só aquele. Isso, o propósito é tipo assim, não, o propósito disso aqui é porque eu quero ficar famoso do dia pra noite. Putz, cara, vai fazer outra coisa que vai ser melhor, entendeu? O Bonadio tava falando isso, que ele falou, parei de trabalhar com moleque, com música, porque eles chegam, são talentosos, canta bem, toca bem, mas fica sempre aquela coisa, quero viralizar. Isso. Tá bom, mas você montou uma cama ali, né, de mas você sabe um repertório de 20 músicas para você ter respaldo suficiente para responder essa semana passada eu entrevistei o Rick Regis e o Carlos. O Carlos, ele é neto do Palhaço Arrelia, um dos palhaços mais famosos que a gente tem no Brasil. E o Rick Regis é filho do Zé Vasconcelos, um dos humoristas mais famosos e tradicionais que a gente teve aqui no Brasil. E ele falou, Fernando, o que mais tem pra mim chega gente, pessoal novinho, tem uma vaga aí, né, não sei o que, no programa e tal, como é que eu faço pra ficar famoso? Aí ele vira e fala assim, primeiro vai fazer um curso de teatro. Ah, não, mas vai fazer um curso de teatro. Aí depois, você vai ter que mostrar o seu valor, você vai ter que mostrar o seu talento, você vai ter que trabalhar pra caramba, e aí depois o pessoal começa a te colocar nas coisas. Então, por isso que assim, a internet, ela traz essa sensação de facilidade de que as coisas acontecem assim. Pode acontecer? Pode, mas isso é unicórnio. Mas sabe o que é, pai? Entendeu? Meu. Sabe o que é, papai? O que acontece é o seguinte, a turma assiste hoje no YouTube, no Instagram, só a parte boa. Você vê lá aqueles vídeos do Cariani, daqueles caras, do Mal Mal, os caras só comprando Porsche, fazendo aqueles videozinhos mostrando. Pra mim, tudo fake, tá? Eu acho. Pode até ser que o cara já chegou num nível agora tão grande que pode ser que ele até compra mesmo, mas pra começar, é tudo fake. E aí, cara, os caras aparecem mostrando uma realidade que, na verdade, não existe na realidade das pessoas normais. Tá muito distante. Tá muito distante. A revista Veja... Tá muito distante. Nem Veja, é a Caras, né? É a Caras, isso. É a Caras da internet. Aí o moleque que tá em casa vê uma parada dessa, né? Fica deslumbrado e fala, cara, pai, me compra um celular, eu vou sair filmando, me filmando, vou fazer umas resenhas aqui, vou fazer... Cara, e a briga é essa. Como é que eu faço pra chegar lá nos caras que estão fazendo aquele conteúdo que eu posso dizer até que é conteúdo que não é conteúdo, né? Porque, os caras estão se filmando, almoçando, tirando sarro um do outro ali e tal, coisa morna. Sei lá. Mas é muito distante, cara. Então a molecada olha isso e eles acreditam que é algo fácil de fazer. Fica muito palpável. Fica muito palpável. Sim. E aí, o que tá por trás desses vídeos que esses caras fazem, tem toda uma estrutura. Pro cara contar uma piadinha besta tirando o sarro do Cariani, falando, Cariani, você tem síndrome de Down, não sei o quê. Não sei se você viu essa passagem dos caras almoçando. Fala assim, você tem síndrome de Down, né? Não sei o quê, porra, sabia que você ia falar disso. E parece algo natural tal, mas é óbvio que é tudo pautado. Que tem umas... E dá trabalho pra fazer isso. É que tem uma questão, eu tava até falando, fui dar uma palestra recente na FAAP, né? E tava falando com os alunos, né? Porque o pessoal hoje entende que aquelas coisas que são mais descontraídas são as coisas que hoje geram mais engajamento e tudo mais. E aí tem um problema que é o seguinte, as pessoas entendem que o descontraído ele é feito sem preparo. Então, vou assistir A Praça é Nossa. E o pessoal acha que A Praça é Nossa é tudo de improviso. E não é. Freestyle. É tudo no freestyle. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. O Diguinho Coruja. O Diguinho Coruja, ele tem o programa dele de rádio hoje no YouTube. Cara, o Diguinho, ele é muito inteligente. Ele estuda pra caramba, ele entende o público dele, ele sabe com quem que ele tá comunicando. Sabe que informação vai passar. Ele não é, por isso que eu digo, vai além de ligar o microfone, liga a câmera e sai falando, entendeu? Então, ele é um cara muito inteligente e, claro, aquilo que ele tá passando ali no programa dele, ele é um personagem. Entendeu? Ele tá... e ele entra naquele jogo, e naquele momento ele vai ser aquilo e tudo mais. Mas, cara, ele estuda muito, ele lê muito, ele se informa muito. E esse é o problema, de parecer que, né, você ter um programa, seja em qualquer plataforma, você não precisa estudar.
Então, o bom disso aqui é que eu não vou precisar fazer uma faculdade, eu não vou precisar fazer não sei o quê, eu não preciso ler um livro. E eu acho que muito pelo contrário, para você fazer isso bem feito e você ter sucesso nisso aqui, você vai ter que estudar pra caramba e você vai ter que trabalhar duro, entendeu? E quando eu digo trabalhar duro, é tipo assim, trabalhar inteligente também. Vou entender o que eu vou comunicar, pra quem, quando, como, onde, o quê, por quê, entendeu? E para deixar claro para quem quer começar nessa brincadeira de Instagram e tal, existe um preparo antes de você produzir o vídeo, um preparo, um trabalho de inteligência durante a gravação do vídeo e depois um trabalho de edição que é onde a mágica acontece, né? Você fazer um trabalho de edição. São vários processos. São vários processos, cara, que demanda inteligência, perspicácia, conhecimento, inteligência, né? Sagacidade, para o cara conseguir fazer. Aí o cara produz aquele videozinho, às vezes, de 1 minutinho, curtinho, pá, viralizou. Aí o cara fala, o cara fez um vídeo ali. Não, cara, teve um contexto ali na parada, né? Sim. É isso. E o rádio, cara? Como é que funcionava o rádio em si? Assim? Como é que tá funcionando? Eu percebo que os rádios estão migrando para TV, né? Tudo para plataforma. Hoje, na verdade, assim, a gente está vivendo um grande dilema, tá? Vou perguntar para vocês aqui, qual que é a diferença de um programa de rádio e um podcast? Cara, que um tem vídeo, o outro não. Um é só o áudio. Apesar que o podcast é só áudio também na plataforma. Se a gente pegar os programas de rádio hoje, estão todos com vídeo. É verdade. Mas eu ia se você falar que o podcast é tipo o Pokémon evoluído, sabe? Não, mas é que o podcast você pode colocar só o áudio também hoje no Spotify e o cara fica ouvindo a gente no trânsito. Mas você pode colocar vídeo no Spotify também. Já pode? Já. Então, eu nunca usei. Mas vamos imaginar que eu estou no trânsito de São Paulo escutando a Jovem Pan. Você está dirigindo, a Jovem Pan a gente sabe que é TV, que tem tudo. Mas você está num carro, você está dirigindo, um taxista, por exemplo. Ele está ouvindo o rádio. Mas você não pode ouvir um podcast no carro? Pode. Então. Pode, podcast pode. Mas eu estou dizendo a rádio Jovem Pan, por exemplo. Eles têm Eles têm a imagem, mas tem o áudio também, sim. Mas a imagem não está vindo via rádio? Não. Via rádio? Não vem imagem. Não, imagem não. Vem só o áudio. É isso que eu estou dizendo. Como é que os caras estão diversificando o público? Não, mas o público que assiste e o público que escuta. Então, mas vamos definir. Qual que é a diferença de rádio e podcast? Vou pegar, vou simplificar. Vou simplificar. Peraí, vou simplificar. Quero responder. Cara, peraí. Deixa eu voltar uma antes. A gente vai voltar, a gente vai voltar. Qual que é a diferença de rádio e TV? Tô simplificando a pergunta. Rádio e TV? Imagem. Um tem imagem e o outro não tem imagem. É isso. Certo? Isso aí. Beleza. Então, qual que é a diferença de rádio e podcast? E a imagem também, a princípio. Não, porque o rádio, ele colocou a imagem antes do podcast. E quem colocou foi o Heródoto Barbeiro. Ele que colocou a webcam no estúdio. Ele foi o primeiro cara a fazer isso. E, essencialmente, podcast não é imagem. Isso é uma coisa da pandemia. Isso é uma coisa nova. Podcast existe desde 2004. Ele surge por causa do iPod. Pod significa Personal On Demand. Ou seja, eu vou escutar esse conteúdo a hora que eu quiser. E o cast é de broadcast, que é da radiodifusão. Quando o podcast ele surge em 2004, são arquivos de áudio de 5 minutos no máximo, porque a gente não tinha banda para ouvir um programa, ou para subir ou disponibilizar um arquivo de 1 hora. Sim. Negócio de vídeo no podcast vem depois, bem depois, muito depois. Então não é o vídeo, porque o rádio ele traz o vídeo para dentro do rádio muito antes do que o podcast. Então qual que é a diferença de rádio e podcast? Nesse caso, nenhuma. É isso? Porque eu ia falar que o podcast é uma evolução do rádio. Tudo bem, mas o que ele é mais evoluído do que o rádio? Só a questão de transmissão. De o rádio vai via antena, via Mas ondas, hoje o rádio ele vai. Por exemplo, eu vim aqui ouvindo o Heródoto Barbeiro no rádio, certo? Mas porque eu tava dentro do carro. Mas quando eu tô em casa, eu escuto o Heródoto Barbeiro pelo YouTube. Então, olha só, vocês estão vendo como é difícil você definir o que é um e o que é o outro? Mas a questão é que a gente não tá no rádio podcast. Os podcasts hoje não estão no rádio. Mas precisa? Um tá, o outro não. Mas precisa? Né? São concessões que são Então, dadas, mas precisa?
Eu acho que o rádio tem um alcance maior naturalmente, porque, por exemplo, você pega um Pânico. Vamos imaginar o Pânico na Jovem Pan. Eles estão transmitindo lá o programa deles via YouTube, está sendo veiculado na TV e está sendo veiculado no rádio via ondas de rádio, né? Lá no 100,9. Então você amplifica os seus ouvintes, porque tem gente que está assistindo no YouTube, 50 mil pessoas. Tem gente que está escutando num podcast no carro, mais o 20 rádio mil no pessoas. Carro. Não, às vezes eu ouvi no Spotify, porque tá lá também, nas plataformas. E aí o cara começa a escutar. E tem cara que não tem um carro que tenha essa tecnologia e ele tá escutando no rádio lá no 100,9, mas, sei lá, é na somatória de todos os taxistas que estão rodando na cidade, que estão assistindo aquilo lá, estão escutando aquilo lá. Então, assim, você tem uma abrangência muito maior, né? O rádio ainda alcança mais pessoas. Não sei. E a audiência do Flow e do Podpah? Eu acho a audiência deles absurda. É muito grande. Não tô dando juízo de valor pro que eles fazem. Não tô falando se eu gosto ou desgosto deles, mas eles têm uma audiência muito maior do que muitas rádios. Muitas rádios. Mais do que o Jornal Nacional. Então. Na verdade, não tem diferença. Então, veja. É difícil a gente... Então a gente essa pode falar diferença, que isso que a gente faz aqui é rádio? Se a gente desligar a imagem e continuar acompanhando o programa aqui, a gente vai entender a mensagem? Vai. Rádio é o quê? Essencialmente, rádio é um programa auditivo, sonoro. Ponto. Isso aqui, essencialmente, ele é um programa de rádio, porque ele é um programa auditivo. Você não depende da imagem para entender a mensagem que está sendo passada. Então, você vê, já existiu diferença entre um formato e outro. Já existiu. Não dá mais pra gente diferenciar. Podcast, ele surge como essa coisa do personal on demand. Hoje o rádio também é personal on demand. Porque se eu não ouvir o Heródoto hoje de manhã, eu vou chegar de noite em casa, eu posso ligar o YouTube e o programa tá lá disponível para eu assistir a hora que eu quiser. E ver, porque tem imagem também. Entendeu? Então veja como tá difícil a gente definir o que é rádio, o que é podcast, o que é TV, o que é isso, o que é aquilo. Então a gente está passando por um momento de transformação onde as coisas estão se fundindo. A simbiose. Isso, então já existiu uma diferença muito grande, hoje já está difícil a gente definir o que é o que. Né? Por exemplo, durante muitos anos, por ideia do próprio Heródoto, o Jô Soares era retransmitido na CBN, na rádio CBN. Por quê? Porque, essencialmente, um programa de entrevista, ele é um programa de rádio. Porque você só depende do áudio para entender a mensagem. Sim. A imagem está lá como um apoio. Sim. Entendeu? Então, se a gente não tiver a imagem aqui, tudo bem. O pessoal vai continuar entendendo a gente. Assim como eu, várias vezes em casa, estou acompanhando uma entrevista enquanto eu estou trabalhando. Tem vídeo, mas eu não estou vendo o vídeo. Eu tô ali trabalhando e eu só tô ouvindo. Porque eu só tô usando um dos meus sentidos, que é a audição. Aí se eu dependo da imagem para entender a mensagem, eu já vou ter que usar 2 dos meus sentidos, aí a gente tem uma diferença aqui. Então, peraí, então eu já tenho o vídeo aqui, né? Se eu vou assistir um documentário ou assistir um filme, só o áudio para mim não vai fazer sentido. Porque tem coisa que às vezes, né, a pessoa tá ali numa cena e tá acontecendo tudo, né? Tá abrindo gaveta, tá pegando, tá acontecendo um monte de coisa. A não ser que você tenha alguém narrando tudo aquilo que tá acontecendo, mas o filme não tem um narrador, né? Não é o padrão. Sim. Então as coisas, veja como elas estão se fundindo numa coisa só que fica difícil a gente definir o que é o que. Hoje a antena, você trouxe a questão da antena, mas a antena é uma coisa muito custosa para as rádios hoje. É muito possível que em breve as rádios comecem a abrir mão das suas antenas. Será? Sim. Porque se ela abre mão da antena, ela abre mão da concessão também, não? Sim. Ela vai abrir mão. Mas aí você tem todo um custo, uma infraestrutura que você tem que sustentar por trás, que você já não vai precisar mais. Você acha então que o rádio vai acabar? Então, acho que é a forma de fazer, Então, mas é que o que eu falo é o seguinte... O rádio via antena, que eu tô dizendo. Ah, sim. Você acha que vai acabar? O rádio via antena vai acabar? Ah, sim. Em algum momento, eu acho que sim, é difícil. Você acha que em algum momento os carros, assim como... A internet das coisas, ué. Então... Internet das coisas. Todos os carros vão estar equipados. A gente tá com a internet do Elon Musk aí já. Sim, que inclusive o Elon Musk, ele copiou isso. Essa ideia é do Arthur Clarke, lá do final da Segunda Guerra Mundial, que é o mesmo autor do livro 2001, Odisseia no Espaço. Ele criou um conceito chamado WWR, antes do WWW, que é World Wide Radio, que era de espalhar satélites pelo redor da Terra para a gente se comunicar
por transmissão de rádio. Tudo por transmissão de rádio. O Elon Musk viu isso aí, puta, isso é genial. Vou espalhar satélites pra gente conversar tudo por sinal de internet. Então, assim, tendo satélite com sinal de internet pra todo lugar, eu vou precisar da antena pra quê? Então, mas você acha que algum momento, assim como a fita cassete sumiu, não vem mais, assim como o CD não vem mais nos carros, você acha que os carros vão começar a vir sem rádio e vai só aparecer o pareamento via celular? Sim, não vai ter rádio mais? Mas pode ser o monitorzinho já no próprio coisa. Por exemplo, o Heródoto, como é que ele escuta a rádio na casa dele? Alexa, sintoniza pra mim aí na Nova Brasil FM. Ele ouve rádio desse jeito. E é um sinal de internet. Então não é que o rádio vai acabar, porque eu falo assim, né, pessoal, quando eu quero causar um pouquinho, né, principalmente nos profissionais, né, que eles ficam magoados com o que eu falo, não é que o rádio vai morrer, ele já morreu. Ah, como assim? Eu falo, você faz rádio igual você fazia em 1922? Não. Então, cara, já se transformou muitas e muitas vezes, ele vai continuar se transformando e se adaptando. Então o rádio, ele tem essa característica de se adaptar e se transformar muito rápido. Principalmente se a gente comparar com a TV. TV é muito lerda. Aí tem uma frase muito legal. Toda teoria será provisória enquanto a vida for dinâmica. Né? A gente vai ter sempre uma mudança e vão ter sempre coisas novas para se fazer. Daquilo que já se fazia. Então uma hora era VHS, depois, putz, agora é DVD, muda tudo. Ah, agora é Blu-ray. E agora? Mas você acabou tudo. Vendo eu continuo vendo. Eu continuo vendo filmes, séries, mas de uma maneira diferente. Chega até ser um saudosismo meio burro, assim, né? Sim, acho que sim. É que eu acho que algumas coisas fazem falta um pouco. Mas como é que faz quando, por exemplo, eu tenho um monte de fita VHS em casa que hoje não serve pra nada. E tem imagens ali que eu sinto falta, que eu gostaria então você tem que transformar. Mas é que o que eu sinto... A minha preocupação de não ter a mídia física é uma questão com o registro da informação. Que aí a gente tem uma facilidade de se perder muito mais aquela informação hoje. Então eu vou dar um exemplo. Se o YouTube sair do ar amanhã, o quanto de arquivos históricos que vão sumir, simplesmente desaparecer. Eu penso nisso, já pensei nisso. Então, eu tenho todos os meus programas em HD. Tenho todos. Mas não é também eu posso queimar um HD, eu posso perder um HD. Sim. Entendeu? Então, a mídia física e replicável que várias pessoas fazem com que aquela informação fique mais segura, porque aí tudo bem, eu perdi o meu, mas meu amigo tem um DVD, ou tem outro, e existe cópias desse material para que a informação não se perca. Tem um cara que eu entrevistei, que é o Fábio Marchesini, e ele tem um canal no YouTube chamado Arquivo Marchesini. O que esse cara fez? Em 94, ele começou a gravar vários programas de televisão, comerciais e tal. Ele punha VHS lá e gravava. E aí, quando ele abriu o canal, ele começou a converter esse material e jogar na internet. E começou a bombar, porque tinha gente que não via isso aqui há muitos anos e tal. Olha só que louco. Não sei se foi alguma emissora ou foi a própria Globo que pediu para ele, porque ele tinha a transmissão da Globo da morte do Ayrton Senna. Do enterro e tal. E eles não tinham esse material. Mas ele tinha porque ele gravou no VHS. Então, e a gente já tá falando de uma época que tinha esse material gravado, né, físico. E como que vai ser daqui pra frente, entendeu? Eu não sou o cara que... Eu sou contra o digital, não é isso. Mas eu tenho uma preocupação da informação, entendeu? Então, por exemplo, os jogos. Você não compra mais jogo. Você, tipo... Você compra... Não, mas você até posso comprar lá R$50, comprei o jogo, baixo e tal. Só que se essa plataforma deixar de existir... Pra onde vai meu jogo? Então, é por não isso tem que mais. Eu fiz um vídeo esses dias aí falando de fotos, por exemplo. Imprima as porras das fotos. A gente fez com a Nana, né? Falei, imprima as fotos, porque hoje a foto tá no seu celular e amanhã pode ser... amanhã roubam o seu celular, vem uma tecnologia nova que não vai abrir mais o PDF, vai aparecer alguma outra coisa qualquer. E o PDF vai ficar obsoleto, você vai ter aquele monte de arquivo num PDF que serve pra nada. Então assim, não é que vai acabar as coisas, mas é que elas vão se mudando e o rádio é a mesma coisa, entendeu? E a televisão é a mesma coisa, e o podcast é a mesma coisa. Mas ainda tem aquela parada de
da sensação que causa de você pegar uma fita VHS e colocar no videocassete. Assim como você pega um vinil. Mas eu acho que isso é uma coisa que só a gente tem. Talvez porque a gente o pessoal Se você pegar um moleque de 20 anos de idade e hoje jogar um vinil na mão dele, ele não sabe o que é. Ele não sabe nem o que é. Então eu acho que eles não têm essa sensação. Não. Eles têm essa sensação com outras coisas. Que eles tiveram na infância, na adolescência. Pois é, eu também acho. Agora, uma coisa interessante do rádio, que hoje nas plataformas digitais, YouTube e tal, e todas as outras, você consegue mensurar a sua audiência. Como que era feita Como é que se mensurava a audiência de um rádio? Porque o cara tava ali na rádio e não sabia quantas pessoas estavam ouvindo ele. Ibope. Só para complementar, você consegue quantificar, por exemplo, deu 3 pontos no Ibope? Porque eu nunca entendi isso daí. Eu não sei. Mas cada ponto não sei quantas... eu acho que ponto é 80 mil. 80 mil. Eu não lembro. Eu vou até pesquisar aqui, porque agora eu não lembro. Mas é uma coisa assim. Mas a mesma métrica da rádio é a mesma da televisão. A questão é de quanto em quanto tempo se está aferindo o Ibope. Então, por exemplo, na televisão é tempo real, enquanto no rádio é de minuto a minuto, ou de um pouco mais de tempo. Mas esse Ibope aqui é rua mesmo? Pergunta? Então, aí depende. Aí tinha um aparelhinho que às vezes eles deixavam nas casas das pessoas e aí isso colocava, ou era gente que ligava e perguntava. Então era tudo aferido pelo Ibope. Né? Na internet, hoje, ele já traz outra maneira, né? Então, o que se discute hoje do próprio Ibope é que, por exemplo, a gente tem que ser multiplataforma. Então, vou pegar a Jovem Pan, né? Virou TV. Então, peraí, eu tenho uma audiência no canal de TV, Ibope me traz uma coisa, o rádio me traz outra. Mas e o YouTube? E o Instagram? E o TikTok? E o Facebook? Então, todas essas coisas, elas têm que ser somadas para falar que... Então, peraí, tudo isso aqui é o meu Ibope, né? É a minha audiência, e não só o sinal de rádio, não só o da televisão. Então, veja que tudo está sofrendo uma transformação, né? E o Ibope vai ter que se adaptar a isso também. Assim, a gente vai ter que começar a juntar os cálculos aqui do Instagram, do TikTok, do YouTube para mandar para os caras. Muito louco, né? E o AM, cara? O AM, será que tem gente que escuta ainda? Então, o AM agora ele vai começar a ser tirado e vai ficar só o FM, né? Então já tem algumas rádios que já começaram a sair do AM e aí vai ficar só o FM. Os caras têm que mudar a antena, mudar tudo. Algumas vão fechar até, né? Sim. Mas a maioria eu acho que vai conseguir migrar. Cara, e os radialistas da antiga, hein? Que fim que deu, cara? Tá no nosso livro dos 100 anos de rádio no Brasil. Quem que você pode citar aí? Cara, Salomão Esper, a gente gravou o depoimento dele, tá no livro. Eli Correia tá no nosso livro. Puta, como é que é? Oi, gente! Eli Correia. O Samuel Gonçalves tá no nosso livro. E quem quiser adquirir seu livro aí, cara, hoje mais fácil é o Amazon, né? Vai no Amazon, compra online. Teve um cara até que comprou agora esses dias, deu até um feedback bom. O Manual do New Rádio, que é o segundo livro, né, da série, ele comprou no Amazon e ele falou: Fernando, chegou na minha mão em menos de 24 horas. Que da hora. E o perfil do cara que compra é a molecada que quer migrar para o digital? O dos 100 anos de rádio, o perfil é mais o pessoal do rádio mesmo que acaba comprando, né? Porque nesse livro a gente tá falando sobre a rádio no metaverso, a gente começa abrindo isso e a gente fecha falando sobre a prensa de Gutenberg. E aí depois a gente tem todos os depoimentos dos caras que fizeram rádio no Brasil. Tem 170 depoimentos aí. Caramba. E o Manual do New Rádio já é uma coisa mais popular, né? Mais popular no sentido de que pode ser para qualquer um e não só para o radialista, porque é aquele que quer se tornar um comunicador. Então eu quero fazer um programa no Instagram. Então o Manual do New Rádio vai trazer várias orientações para como você desenvolver o seu programa, o que você vai fazer e como você vai fazer ele. E da onde surgiu essa ideia? A ideia foi o seguinte: um amigo do Nilo e do Heródoto, que é o Acácio Luiz Costa, falou pro Nilo, porque o Nilo ele conhece muito de rádio, que ele trabalhou muitos e muitos anos nas rádios, ele conheceu muita gente do rádio. Ele falou: Nilo, você devia escrever um livro sobre rádio. Aí ele, mas eu não sou escritor nem nada do tipo. E aí ele foi falar com o Heródoto depois, falou: professor, ele chamou o Heródoto de professor, né? O Acácio deu ideia de fazer um livro e tal. Pô, a gente podia fazer um livro comemorativo de 100 anos de rádio no Brasil, né? Legal. E o Heródoto topou.
E aí, quando eu conheci o Heródoto, acabei fazendo amizade, aí ele veio comentar do livro, eu falei assim, bom, e se a gente fizer o livro, porque eles iam pegar todos os depoimentos, transcrever isso, só que você imagina, 170 pessoas. 100 anos de história, cara. Então, aí eu falei assim, por que a gente não grava o depoimento de cada um deles e disponibiliza no livro como um QR Code, né? Ah, legal. E aí você assiste o depoimento dos caras. Puta, genial. E aí a gente começou nós três a escrever o livro, gravar os depoimentos. E aí depois, quando chegou, esse livro fez um sucesso tão bacana que aí chegou, vamos fazer o volume 2? Os caras estão fazendo o livro que já pode transformar em vídeo, tá vendo? Então, é multiplataforma, é multiplataforma. É um livro multiplataforma. Atual, tá? Achei muito foda essa parte aqui também do... Porque a gente tá falando do metaverso. Exatamente. O rádio no metaverso. Pra galera aí de casa, tá vendo aqui, ó? Rapazinho com... E aí, vamos fazer um volume 2. Aí o Heródoto falou, vamos fazer uma coisa nova, diferente. E aí surgiu o New Rádio, que é o que a gente acredita que justamente as mídias todas estão se fundindo para isso. Então, isso aqui é o New Rádio. Né? A Jovem Pan tá no New Rádio, a Nova Brasil FM tá no New Rádio. E a gente tem que se adaptar a isso. E quem não se adaptar... Caraca. Vai comer o pão que o diabo amassou. Você acha que vai chegar algum momento que o governo vai começar a pedir concessão disso aqui? Pra poder filtrar quem tá e quem não tá no ar? Eu acho que pode. Não digo só no Brasil, digo mundialmente. Que é a tal da regulamentação da internet. Então, tem duas coisas, né, que eu falo assim. Regulamentação ou regulação. Eu acho que uma regulamentação é importante. Por quê? Porque quando você está atrás de um microfone, na frente de uma câmera, você tem uma responsabilidade muito grande com a informação, porque o seu vídeo pode explodir, como a gente está conversando aqui. Sim. E se eu passo uma notícia falsa, eu tenho que ser responsabilizado por aquilo, porque a gente não sabe como aquela informação pode impactar a vida das pessoas. Então, quando eu passo uma informação, não é só informação pela informação, eu estou sendo responsável por vidas. Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, que quando você faz uma faculdade de jornalismo, uma faculdade de publicidade, uma faculdade de rádio e TV, você começa a entender esse tipo de... Não estou falando que não existam maus profissionais. Os maus profissionais existem em todo e qualquer mercado. Então tem gente que fez a faculdade e também tá nem aí para isso que eu estou falando. Então, assim, talvez uma regulamentação no sentido, cara, mas espera aí, seu programa fica onde e tal, o que você exibe, legal. Porque se você falar alguma coisa, a gente vai atrás de você. Alguma coisa no sentido de espalhar alguma informação que não seja verídica, por exemplo, e que isso causou dano para alguém, por exemplo. Vou pegar o caso da escola base, por exemplo. Entendeu? Essa escola base que você já comentou a segunda vez, o que aconteceu? A escola base foi o seguinte... Era uma escola que tinha ali na região da Aclimação, em São Paulo. E aí uma mãe foi fazer uma denúncia de assédio. E ela foi na delegacia e fez a denúncia. E aí já saiu a notícia. Só que a notícia já saiu de uma maneira de que, eles são, não sei o quê. Na mesma hora já encheu de gente na frente da escola e já começaram a depredar a escola, não sei o quê. Então já se passou a imagem de que o pessoal da escola era culpado. Então, mas peraí... Entendeu? Por que às vezes o pessoal até critica, né? Por que no rádio e na televisão o pessoal fala assim, um suspeito de fazer não sei o quê, e às vezes você tem a imagem lá do cara cometendo, você fala assim, mas não é suspeito, ele cometeu o crime. Por que a gente fala suspeito e não fala assim, o criminoso, não sei o quê, papapá? Porque não se investigou ainda e não tem a certeza, né? Mas quem que dá a certeza? A investigação. O juiz. Então, assim, peraí. Eu sou jornalista nesse momento. Eu não sou polícia e eu não sou juiz. Então, assim, a polícia vai lá prender. E o juiz vai dar o veredito dele, se é ou não é. Então, eu não posso, enquanto jornalista, implicar culpa em alguém. Entendeu? Sim. Isso é muito complicado. E é isso que às vezes a mídia faz. Né? E não tô falando se às vezes a mídia tá certa ou tá errada em determinados casos. Porque é óbvio, o cara tá matando, é óbvio, eu não sou idiota, entendeu? Tudo bem, mas a gente tem um processo. Claro. O cara vai ser preso, ele vai responder por aquilo, vai rolar um julgamento e aí vai sair a sentença do cara. Quando sair a sentença do cara, beleza, ele foi condenado por isso.
E aí pronto, aí a gente pode, a partir disso, a gente pode falar que aquilo é criminoso ou não é. Isso, o trabalho jornalístico, ele pode até induzir e abrir um caso policial, né? Mas nunca julgar, né? Isso. E o que tem acontecido, que a gente até conversado aí nos bastidores, os coaches que ficam dando regra pra vida, né? Isso. Como se a vida de todo mundo fosse igual. Isso, porque aí o pessoal... Contexto, isso. E aí vem uma coisa que é interessante, porque o pessoal acha que todo mundo calça 45. E aí ele dá o mesmo tamanho de sapato pra todo mundo. Enfim, não, esse sapato serve pra você, é bom. Mas, cara, tá folgado no meu pé, vou cair assim. Não, muda a sua mente. O seu mindset tá errado. Vai plantar batata, entendeu? Vai pro inferno. E você falando da responsabilidade da comunicação, você pode estar literalmente fodendo com a vida daquela pessoa. Exatamente. Uma informação mal dada, causando depressão, um monte de coisa. Então, assim, eu sou a favor de uma regulamentação nesse sentido. Então, de ter uma coisa ali... Então, peraí, eu tô registrando aqui meu canal, eu falo sobre isso, esse aqui é meu conteúdo... Transparência, ponto, beleza, né? Então tá bom, qualquer problema que tiver, claro, eu já tenho, a Constituição já tá aí, eu já posso responder por alguma coisa. Se a gente falar mal de alguém aqui, essa pessoa se sentir ofendida, ela pode entrar na justiça e vir atrás de mim. A Constituição já tá aí, né? Então, tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Agora, regulação, não, então você não pode falar isso aqui. Opa, aí isso já acende um sinal vermelho para mim. O que a gente tem que sempre se perguntar é o seguinte: quando o pessoal vem falar de regulação ou de regulamentação, quem isso vai beneficiar? Primeira pergunta: isso está beneficiando a quem? Porque aí a gente começa a entender o que está por trás, o que realmente está por trás disso. Entendeu? Porque, será que são empresas que estão se juntando para que essa regulamentação, essa regulação aconteça? Será que são políticos que estão ficando incomodados com alguma coisa? Não sei, eu estou assim, fazendo perguntas, não estou fazendo nenhum tipo de afirmação. É bom sempre a gente deixar isso claro, né? Mas então a gente sempre perguntar... Tu manda com medo, né? A gente tem que dedos, né? Mas então assim, a gente tem que se perguntar, essa regulamentação e regulação vai beneficiar quem? Primeira coisa. E outra, a população quer isso aqui? As pessoas querem isso? Elas querem essa regulamentação? Elas querem essa regulação? Eu acho que não. Eu acho que ninguém então, assim, eu acho que é isso. E aí fazer, talvez, um plebiscito, voto popular, de alguma coisa assim. Vocês querem isso? Não querem? Consultar a população. Porque as coisas aqui são feitas sem consulta, entendeu? Mas, de novo, isso é a minha opinião. É muito louco isso, cara, porque a gente tá vivendo um momento que a gente tem que parar para pensar. Eu acho que a gente tá revivendo um momento. Eu acho que lá nos anos 70, que os caras eram reprimidos, os jornalistas mesmo não podia falar o que eles pensavam, não podia, a televisão, o músico tinha que mostrar. Cara, o que está se passando hoje em dia, e eu acho que não é só no Brasil, boa parte do mundo, já é uma censura prévia que vem acontecendo no psicológico das pessoas. Não que essa censura ela está ativa perante um governo, mas ela já está intrínseca na gente mesmo, porque a gente vai falar alguma coisa que você já fica com medo. Mas olha, sabe o que eu acho? Cheio de dedo, eu percebo, a gente vê os podcasts, você vê, não é... Mas sabe o que eu acho? É o seguinte, a internet deu voz para todo mundo. O que eu já citei aqui, eu acho que é uma coisa boa. Mas, cara, dar voz não significa que você pode ser mal educado com as pessoas, entendeu? Ou que você possa ofender as pessoas. E eu acho que as pessoas estão muito loucas, cara. Vou dar um exemplo. Na mesma semana, chamaram o Heródoto de comunista e fascista. Mas acontece com na a gente mesma também, na mesma semana, gente. Então, peraí. Então tem alguma coisa errada, entendeu? Eu vi o vídeo ou dele... a pessoa é comunista ou ela é fascista. Eu vi o vídeo dele entrevistando o Marçal, que ele pergunta se o Marçal sabe chegar no Capão Redondo de ônibus, sim, né? E aí quem tá assistindo? É o público do Marçal. Isso. Então, aí os caras batem no cara porque você é comunista. Aí ele vai entrevistar um outro... O Boulos, por exemplo. E os caras vão... não sei o quê. Isso. Então, assim... Calma aí, gente. Vamos
pesar as coisas, né? Por exemplo, eu vi gente criticando o Heródoto porque ele entrevistou o Pablo Marçal de pé e aí ele estava querendo transmitir a mensagem de que ele era superior ao Pablo Marçal. Por isso que ele estava fazendo isso. Então, eu falei assim, cara, calma aí, o que você fumou? Antes de fazer uma resenha toda dessa, toda uma avaliação. Porque quem conhece e acompanha o Heródoto sabe que ele sempre apresentou o jornal dele de pé. Ele faz isso porque é melhor, a voz sai melhor. Ele fica... Por exemplo, eu não gosto de dar palestra sentado. Eu já dei palestra sentado e eu acho horrível. Então eu sempre pergunto, eu posso ficar de pé? Não tem problema? Ah, não tem problema, tá bom. E eu vou apresentar de pé. Ah, porque eu quero me mostrar superior? Ah, meu... Pô, então às vezes os caras, eles entram numa paranoia assim... Porque ele colocou a mão aqui, ele é da... Como é que chama? Illuminati. Velho, pelo amor de Deus, cara, entendeu? Cuidado. Então, assim, e aí tudo vira uma grande ofensa, entendeu? Então, mas... Então, teve uma vez um cara... Nossa, que risada idiota que você tem e tal... Sim, tá bom, cara. Então, fica à vontade, fica à vontade, mas assim, tudo vira uma guerra de ofensa, de xingar, de não, eu não acho isso ok e tal. Atrás do computador todo mundo é macho. Não, mas eu tava lendo também numa pesquisa que, sei lá, 90% das confusões que tem é por erro de comunicação. Tudo poderia ser evitado. Mas eu nem sei, eu acho que as pessoas elas estão com uma raiva dentro delas e elas querem externar isso de algum jeito, entendeu? E aí tudo tá tão polarizado, por exemplo, eu levei um convidado lá e aí uma pessoa comentou assim, esse aí é bolsonojo. Aí eu falei, obrigado pelo seu comentário, mas eu não pergunto em que a pessoa vota para trazer aqui no meu programa. Ponto. Eu não fico perguntando, quem que você vota? Então eu posso te trazer. Não, então eu não vou te trazer. Meu, e eu já trouxe todo mundo de todos os lados lá. E a gente não tá falando de política, entendeu? Eu não tô perguntando, não é isso. Eu tô trazendo a pessoa para falar sobre aquilo que ela faz de melhor. Cara, o que você faz? É quadrinhos? Vem aqui falar sobre os seus quadrinhos. Eu não vou trazer a pessoa para falar de política, entendeu? Então, não, mas é que aí você tá dando voz para essas pessoas. Eu falei, mas eu não tô falando de política. Eu tô falando de outra coisa, não tem nada a ver. Se a pessoa vota no PT, vota no Bolsonaro, eu tô nem aí. E eu acho que assim, a gente tem que começar a olhar de uma perspectiva que todo mundo tem a sua história. Todo mundo tem suas razões e todo mundo tem os seus motivos. E às vezes a gente não entende qual que é a razão e o motivo do outro. E às vezes a gente nem se preocupa em querer entender aquilo lá. Entendeu? Então, assim... eu conheci uma pessoa fantástica que o namorado dela, na época da ditadura, o namorado dela foi morto pela polícia militar numa coisa assim horrenda, entendeu? Então, tudo para ela que remete ao militarismo, remete a isso. Entendeu? E ela não consegue ter uma outra visão sobre aquilo. Então, ela coloca tudo na mesma caixa. Eu não tô falando que ela tá certa, mas você entende que eu consigo entender a dor dela... E falar assim, eu entendo porque você pensa desse jeito. Mas é buscar um tratamento, uma terapia, porra, né? Não, mas é exatamente, eu também tenho uma amiga da minha família também, que foi jornalista da Folha ali por anos e anos, e ela usando o nome de Marina por conta, né, da galera ali do militarismo também, que invadia a redação atrás dela, invadiu a casa atrás dela, assim, porque... Era uma época que não podia se pensar diferente. Isso. Então, tudo que ela for ver ali de militarismo... por isso que eu acho que tudo errado a gente colocar cenário. Tudo na mesma caixa. Entendeu? Tudo que a gente tenta colocar numa mesma caixa, não dá certo. Tudo que a gente tenta generalizar não é legal. Então, por exemplo, cara, eu conheci pessoas fantásticas que votaram no Lula. E eu conheci pessoas fantásticas que votaram no Bolsonaro. Eu também. então, assim, cara... Eu não deixei de ser amigo de isso. ninguém. Então, assim, não é porque a pessoa vota em um ou no outro que ela, ou não é uma boa pessoa, ou que ela é mau caráter, ou ela tem má índole, ou... Cara, eu acho que todo mundo tem suas razões, entendeu? E a gente tá muito na defensiva disso, e aí tudo a gente quer, não sei o quê, fulano é fascista, fulano é comunista, fulano é não sei o quê... Cara, eu acho que... Calma aí, cara. Vamos... Eu acho o maior barato essa confusão que emana do povo. Eu tô nem aí com essa porra, velho. Porra, Fernandão, porra, obrigado pela presença, irmão. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Espero ter agradado aí o pessoal que acompanha aqui o canal de vocês. Espero ter agregado. Obrigado. Sou teu fã, bro. Obrigado, eu que sou teu fã, cara. Resenha muito legal aí, cara, ilustrativa.
Os 100 anos de rádio no Brasil, na voz dos campeões do microfone. Então, aqui na Amazon, você consegue comprar esse livro aqui. E tem o manual do New Rádio também. Boa, já ganhei o meu aqui, inclusive autografado. Obrigado, meu velho. Não vai confundir aí de você. Esse é o do Vini. Esse é o do Vini, então. o meu tá ali. Mas valeu, cara. Obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço. Volte aí. Sempre que puder, né? Trazendo suas novidades, mais livro, podcast. É sempre um papo fantástico com você. Muito legal, obrigado. Show de bola. Pessoal, então a gente está ficando por aqui com mais esse podcast. Lembrando que esse podcast teve o oferecimento de Pablo Bernard. Acesse o site pablobernard.com.br, o Instagram Pablo Bernard Oficial, beleza? Vini, obrigado, papai. Quer mandar um recado? Galera, fica aí toda terça-feira. Aqui? Toda terça-feira às 7 da noite. Uma entrevista bonitão, né? Sempre com alguém muito interessante. Do filho da dona Marta e do seu Carmelo não tinha como. Ô, louco, meu! Filha do seu Carmelo. Mais do que nunca, bicho. Bom demais. Valeu, gente. Obrigado por assistir. Curte, comenta, compartilha. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.